Então, vou distinguir agora dois textos. O texto visual, na página, que posso aprender pelos olhos, e o texto sonoro, que vou aprender pelos ouvidos. Então, textos, e a cada texto visual corresponde um texto sonoro. O que é muito curioso, porque é a escrita que invade o sonoro, dedicado até antes da invenção da escrita, o sonoro dedicado à oralidade. Agora, o texto escrito se invade um espaço que não é só o espaço visual, mas que é o espaço sonoro. Há uma frase visual, um enunciado visual corresponde ao enunciado sonoro. E aí que está a junção entre os dois, entre o signo sonoro e o signo visual. Esse signo sonoro e esse signo visual vão constituir uma palavra única, porque esses dois signos compartilham seu significado. Signo visual, signo sonoro, mesmo significado nessa palavra. E Dagoberto diz esta manhã que antes da escrita não tinha, de uma certa forma, não tinha palavra. Precisa da escrita para fazer aparecer a palavra. Unidade da escrita, caracteres. Unidade da oralidade, fonemas. Sem que tivesse correspondência perfeita. É um labirinto que nenhum domina bem. Quando perguntei agora há pouco quantos grafemas tem, foi um silêncio, porque é complicadíssimo. E a gente queria que as crianças dominassem esse labirinto. Caractere, unidades silenciosas, unidade sonora para a transmissão vocal do texto. E você vê que a semelhança entre as duas arquiteturas, arquitetura sonora, arquitetura visual, igual. Tem correspondência, mas aqui perfeita, a partir da palavra, tem diferença entre os fonemas e os caracteres. Transmissão vocal do texto de livro de literatura infantil e juvenil. Tem um gesto que chamo exposição do livro. A menina faz um resgate, quer dizer que ela vai sacar o elemento do texto, uma parte do enunciado, antes de emitir e durante, com o olhar de acompanhamento. Bom, quando isso começa na alfabetização, pode começar desde 2 anos. E vocês vão ver que tem uma prática numa instituição no Aração, onde estou trabalhando, em que se organiza uma cerimônia do nome e se dá à criança um nome escrito correspondendo ao nome sonoro. Quer dizer que desde essa época a criança começa a entender que tem um signo duplo com o mesmo significado, sou eu. Então a menina é chamada pelo nome sonoro, ela vai
buscar o crachá dela, onde tem o nome gráfico, escolhe, seleciona o crachá, mostra o crachá, então o crachá, o nome visual é transformado, o nome sonoro é transformado em nome visual. É um trabalho de tradução, é como se fosse uma língua estrangeira, passar do mundo sonoro ao mundo gráfico. Essa tradução pode ser quase consecutiva, quer dizer que a pessoa que tem o livro nas suas mãos pode tirar o elemento com os olhos antes de proferir esse elemento, imediatamente depois recomeçar, e quando ela está proferindo o texto, já ela recupera uma parte do enunciado seguinte. Então, você pode comparar uma tradução consecutiva. Uma pessoa fala, a outra imediatamente traduz. E quando a alba deixa muito tempo entre o momento em que lê o poema, antes de proferi-lo, é uma tradução diferida, como acontece no teatro. Quer dizer que essa atividade de proferição do texto é uma atividade do teatro, uma atividade teatral.